Amados, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. Eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o 4. Todos acharam? Não sabeis, vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Fale conosco, Pai. Tu sabes o quanto essa palavra é importante. E eu preciso pedir-te, clamar-te, rogar-te, que tu libertes as nossas mentes. Em nome de Jesus, liberte a nossa mente, para compreendermos a tua palavra. Remove a preocupação. Remove, meu Deus. Deixa a nossa mente livre pelo teu poder, para que possa ser iluminada com o conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Podemos assentar. Eu li este verso, ou estes versos, porque na realidade a visão dessa ministração, o foco dela, é o complemento do que lemos, e quero que a igreja entenda que muitos líderes que ministram usam textos da palavra como jargões emocional. Eu vejo alguns que pregam dizendo, e não há aqui crítica, julgamento, mas pego isto como exemplo, para que você compreenda o que eu quero dizer. Servos de Deus que são cheios do Espírito Santo, não ficam com o pé no chão, e nem com as mãos abaixadas. É um jargão, para tentar levar o povo a ter alegria de cultuar a Deus. E eu quero, da parte do Senhor,
não sei se conseguirei hoje, responder 5 perguntas que têm respostas dentro da Bíblia e que estão no próprio livro de Romanos, mas eu quero tratar dessas perguntas não como jargões emocionais. Eu quero falar sobre elas como vidas que as têm por resposta, como vivência no seu dia a dia. Porque tem uma das perguntas, e eu quero que depois os irmãos possam examinar aqui Romanos 8, de 31 até o 39, mas há algumas perguntas, e uma delas diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ora, como é que eu posso respondê-la? Então, as 5 perguntas que estão aqui, nós vamos tratar delas, tornando-as realidade em nossas vidas um pouco mais para frente. Mas primeiro eu quero dizer aos irmãos que quem tiver a verdadeira compreensão do livro de Romanos, terá a real visão do que é espiritual sobre a humanidade e, em particular, sobre a tua, sobre a minha, sobre as nossas vidas. Compreender o livro de Romanos, segundo a inspiração e direção do Espírito Santo de Deus, é ter a nossa vida inteiramente respaldada pela certeza da salvação. Mas, para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre o escritor. O que esse homem passou, quem era esse homem, para trazer algo tão glorioso, escrever isto durante a sua 3ª viagem missionária, quando estava em Éfeso, para variar, preso. Falamos aqui na escola dominical, acho que domingo passado, um homem que dentro de um calabouço, sofrendo as circunstâncias climáticas daquele buraco, tendo provavelmente seus brônquios, seus pulmões, sua traqueia, totalmente comprometidos pela umidade, pelo mofo, de estar ali naquele enclausuramento tão terrível. E em todas as vezes que esse homem esteve preso, ele não tem um momento que ele fala: meu Deus, por que estou aqui? E como pregava o pastor Júnior quinta-feira, por que nos sobreveio, ou por que me sobreveio isso? Por que é que eu tenho que passar por esse momento? Por que é que eu estou preso? Senhor, eu não pequei, não errei, então por que estou sofrendo tal circunstância? E estava lá, não fazendo essas perguntas, mas dentro dessas prisões, e particularmente escrevendo as cartas, ele sempre estava preocupado com aqueles que haveriam de ler, aonde as cartas seriam direcionadas. Paulo escreve aos Romanos e não teve a oportunidade de conhecer a igreja de Roma. Olha que coisa, ele projetou tudo, programou tudo. Eu vou passar pela Espanha, e ele escreve então aos irmãos da Espanha para que o ajudasse, para que ele pudesse ir a Roma. E quando ele vem a Jerusalém para pegar os subsídios necessários para levar, ele é preso.
E desta prisão, ele não saiu, a não ser para a morte. Só isso que tenho falado, já nos basta para nós entendermos que quando Deus quer algo de nós, Ele vai mexer em alguma coisa. Quando Deus quer nos atrair, Ele mexe onde eu não quero. Para a concretização de um projeto de Deus na minha vida, muitas vezes o Senhor a vira de ponta cabeça. E eu não compreendo. E muitas vezes eu não entendo, ou melhor, na totalidade das vezes, eu não entendo o que Deus está fazendo. Eu não consigo compreender, porque eu procuro meios humanos, dentro da lógica humana, eu procuro formas de compreender por que é que eu estou passando por aquilo e qual a finalidade. Mas é muito difícil compreender. Então o que eu tenho que fazer não é tanto me preocupar em compreender, mas em obedecer. Na proporção da minha obediência, Deus encontra liberdade, facilidade, sem muitos bloqueios, a liberdade para Ele executar o que Ele quer na minha vida. Paulo passou por momentos terríveis, simplesmente para escrever talvez 13 cartas, que hoje nós estamos lendo, e estamos trazendo para o nosso ensino, para a nossa conduta, para a nossa caminhada. Esse homem sai de uma prisão idolátrica, que ele vivia dentro do farisaísmo, porque Paulo era fariseu, e fariseu quer dizer separado, homem culto, preparado. E ele sai dessa condição idolátrica, e ele vai e tem um encontro com o Senhor, e aquele encontro com o Senhor gera mudança total na sua vida. Ele vai a Damasco, e ele não se contentava em ter em Jerusalém a ordem do Sinédrio para prender e levar até a morte os cristãos que falavam de Cristo. Ele não se contentou só em Jerusalém, ele pediu cartas para ir além, e ele então disse: eu vou à Síria, porque tem um grupo lá falando de Cristo, e eu preciso pôr um fim nisso. Eu preciso brecar esses cristãos, eu preciso lançá-los na prisão, eu preciso impedir que a realidade do farisaísmo, do judaísmo, seja afetada, porque eles estão dizendo tantas coisas desse Cristo, e na verdade eles precisam ser presos para parar de fazer todo esse movimento e conquistando vidas que são nossos irmãos. Me dá uma carta, ó governador, ó imperador, eu vou lá e vou acabar com tudo isso. E ele vai. E ele vai a Damasco. Mas no caminho, na estrada, ele tem um encontro com o Senhor. E o impressionante é que esse encontro destrói todo o encantamento farisaico da vida dele. Tudo aquilo que ele tinha por sonho, por correto, tudo aquilo que ele tinha com convicção, algo que vinha de Deus. Por ele ser um homem que na sua ignorância perseguia os cristãos, ele percebeu algo, quando aquela claridade o faz cair por terra, e ele já faz a pergunta. Ele ouve alguém dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: que queres, Senhor, que queres que eu faça? E a partir dali o perseguidor passou a ser perseguido. E o Senhor então começa a ter na vida dele projetos tão gloriosos, mas ele tinha uma dificuldade. Pelo fato dele ter perseguido, ele agora não era olhado com os bons olhos.
Então o Senhor o leva depois da casa de Ananias, onde ele ficou cego, e lá Ananias orando por ele. Ananias não queria recebê-lo. Ananias, quando o Senhor falou, você vai receber Saulo aqui na tua casa, Ananias não queria. Diz, como que eu vou receber? Quem mata os cristãos? Quem nos coloca na prisão? E o Senhor disse para ele, olha que coisa tremenda, Ananias, ele é um vaso precioso para mim. Recebe ele em tua casa. Ananias podia dizer, Senhor, esse homem está com quase 30 anos de idade. Quantas pessoas ele já não matou ou não foi representante na morte? Quanto esse homem já não colocou cristãos em flagelos? Quantas chicotadas esse homem já não deve ter dado? Senhor, ele foi representante do Sinédrio na morte do nosso primeiro mártir, de Estevão. Ele estava lá para configurar tudo, para deixar tudo concretizado para o Sinédrio, onde ele iria relatar, eu estive lá no apedrejamento, as vestes de Estevão foram colocadas aos meus pés, e eu vi ele tombar diante daquelas pedradas que ele recebeu, e eu creio, algo meu, agora digo eu, não o Senhor, mas eu creio que as palavras de Estevão, quando Estevão diz, Senhor, não lhes impute este pecado, porque eu olho e vejo o céu aberto, e vejo o meu Senhor à direita de Deus, aquelas palavras devem ter mexido com Paulo. E agora Deus o separa. E uma coisa impressionante, quando eu olho Paulo dizer em Gálatas capítulo 1, que ele está dizendo aos crentes da Galácia, dizendo o seguinte, eu maravilho-me de que tão depressa vocês passassem de um evangelho para outro. Ora, deixa eu lhes avisar, ainda que um anjo, ou eu mesmo, vos anuncie um outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja maldito, não creiam, porque o verdadeiro evangelho vocês ouviram, não mudem, não saiam, mesmo se eu quiser tirá-los da posição, não concordem comigo. Aí ele diz assim, por quê? Aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me escolheu para revelar seu Filho em mim. Ora, mas como que eu posso compreender, desde o ventre da minha mãe, ele é escolhido, desde o ventre da minha mãe eu sou escolhido, desde o ventre da minha mãe tu és escolhido, então por que vivemos muitas vezes, perdemos tanto tempo, vivendo uma vida dissoluta, mas Paulo estava dizendo, Deus me escolheu lá dentro. E eu lhe digo também, como eu digo a mim, Deus nos escolheu lá dentro, por isso estamos vivos para fazer algo para Ele. Ele nos guardou. Fizemos tanta coisa errada. Meus irmãos, quantos erros, quantas burradas, quantas atitudes infelizes, quantas palavras dobles saíram da nossa boca, quantos gestos, quantos comportamentos, quantas mentiras, quantos enganos, quantos roubos, quantas coisas não passaram por essa mente. E hoje estamos aqui dizendo que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Como entender isso? Eu, quando olho para isso, o meu coração descansa. Porque o meu Deus determinou a minha caminhada. No calendário do Senhor, tudo que você viveu, vive e viverá, já está determinado. Por isso eu quero dizer com alegria para a igreja, irmãos, quero. O inimigo não tem
sorte, não tem lugar nas nossas vidas. Quem nos comanda é aquele que é especialista em transformar maldição em bênção. Quem nos comanda é aquele que muitas vezes olha e me vê em situações tão terríveis, mas ele tem dito: já te comprei mais dia, menos dias no meu tempo que eu determinei, tu serás meu. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar nisso. É Deus que está falando. E Ele propiciou tudo para que isso acontecesse. Ele abre mão do que Ele tinha de mais precioso e nos presenteia com o seu Filho. Seu Filho assume voluntariamente todo o projeto que Deus tinha e tem desde o ventre da minha e da tua mãe. E ele, quando vai para a cruz, ele vai com a tua ficha diante dele. E eu creio que na cruz, se hoje tivéssemos uma condição, ou naquela época houvesse a condição que nós temos hoje, estaria diante do Senhor via internet todos os nossos nomes. Enquanto o ladrão da cruz, enquanto os sumos sacerdotes, enquanto o povo passava por aquele lugar e dizia: se tu és filho de Deus, desce da cruz, ele nem ouviria, ele estaria ali lendo os nomes. Deus me deu esse, me deu esse, me deu esse, e eu vou levá-lo de volta aos braços do meu Pai, porque lá nas bodas do Cordeiro, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu falei isso com os meus discípulos, e agora eu estou aqui na cruz asfixiado, daqui a pouco eu não vou conseguir mais respirar, eu vou render o meu espírito, mas esse já estão comprados, e eu já vou derramar a moeda, a única moeda que pode pagar o preço deles, e eu quero dizer: Pai, já li todos, está tudo consumado. Eu lhes pergunto, será que isso perde o valor, o sentido, no meio da minha caminhada pecaminosa? Será que o inferno é mais poderoso do que o sacrifício do meu Senhor? Será que eu tenho que me preocupar com alguém que um dia vai se render e será julgado por aquele que morreu na cruz? Para escrever esse livro de Romanos, para falar sobre tudo que ele escreveu, quando você lê do capítulo 1 até o 16, você vê Paulo falando de toda a nossa existência e de todo cuidado de Deus conosco. O que me impressiona é que a cegueira espiritual tem tomado conta de muitos que abrem a Bíblia, leem e não compreendem o que está aqui dentro. Mas por que eu li Coríntios? Por que eu li o capítulo 7 de Romanos? Se os irmãos notarem, nós estamos falando de um marido. Porque ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que eu falo aos que sabem a lei e que têm o domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, Paulo pega o casamento como exemplo do que aconteceu na cruz. E ele diz: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido.
De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Agora ele diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para o marido que nos dominava. Mas nós morremos. E a lei não tem domínio sobre morto. O que a lei vai fazer com quem morreu? A lei só tem domínio em quem está vivo. Enquanto o teu marido estiver vivo, você, se for de outro, você é adúltera. Mas quando nós fomos para Cristo, e o impressionante é isso, é que o marido aqui, ou a lei aqui representada pelo marido, ou o marido representado pela lei, ele não morreu. Quem morreu foram as esposas. E nós agora, dentro de todo esse contexto, se a lei não morre, se ela estiver viva, eu estou fora da realidade, continuo sendo adúltera. Mas, o que o Senhor fez conosco? Nos matou. A lei não morre, mas eu morri. Se eu morri, o que a lei vai fazer sobre quem morreu? A palavra diz, se já morresse com Cristo. Por isso que para que a lei pudesse perder todo domínio sobre a minha vida. Quando eu digo a lei, eu pego lá os 10 mandamentos. Se eu errar um, eu errei nos 10, eu seria condenado por completo. Mas o que é que o Senhor faz? Se a lei não morre e ela tem domínio sobre quem está casado com ela, então quem está casado precisa morrer. Nós morremos para a lei. Por quê? Porque o preço da morte seria a cruz. Então Cristo fez o seguinte: para que não morrêssemos, Ele pegou tudo que não prestava, tudo de podre da nossa vida, e colocou sobre Ele. Levou para a cruz. E quando na cruz Ele morre, nós morremos com Ele. Nós estamos livres da lei. Sabe o que quer dizer isso? O diabo não tem do que nos acusar mais. Porque não há lei para nós, lei para morto. Paulo diz assim, eu não vivo mais. Se eu não vivo, o que pode me julgar? Quem é que vai julgar morto? Vai levar o defunto para o tribunal? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos tomar posse do que Deus nos deixou para desfrutar. Nós estamos cabisbaixos, nós estamos moribundos, nós estamos abatidos, nós estamos entristecidos, nós estamos confusos, nós estamos duvidosos, nós estamos inconsequentes, nós estamos falhos, porque não estamos enxergando algo precioso que Deus fez por nós. Querem ver uma coisa? Romanos 8, de 1 a 4. Esses 4 versos, Deus nos mostra que nos libertou de todo julgamento. Você entendeu? Irmãos, eu não vou passar por tribunal de julgamento, não. Aqui está escrito o seguinte, portanto, agora o quê? Se não tem condenação é porque não tem mais tribunal.
Mas para quem que não tem mais o tribunal? Nenhuma condenação há para os que estão aonde? A base de tudo isso é estar em Cristo. Ora, se todo o sacrifício que ele me fez, que ele fez na cruz, foi para me comprar, e eu fui comprado por um bom preço, agora eu tenho que viver isso. Não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, porque eu não tenho mais prazer de andar mas eu tenho alegria de andar em Espírito. Em quem eu estou andando? O que é estar em Cristo e não andar segundo a carne? Irmãos, nós estávamos conversando outro dia, e eu estava falando que esse nível da nossa conversa não é fácil para compreender. Veja bem, Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus, ela é viva. Eu preciso que vocês me ajudem, eu esqueci. Hein? E eficaz. O que ela é mais? É mais o quê? Penetrante do quê? Espada alguma de? E ela penetra, a palavra, até onde há o quê? Divisão. Entenda, tem muitas traduções que diz que ela faz divisão, mas preste atenção no que eu vou dizer. Quando nascemos no pecado, este corpo, ele precisa da alma para realizar alguma coisa. O que a alma é? Sentimentos. Dentro dos sentimentos, a alma também é desejos. Quando é que eu peco? Quando eu tenho desejo. Mas tendo desejo, eu preciso do corpo para concretizar o desejo do pecado. O pecado. Então o que acontece? Quando eu nasci no pecado, a minha alma, que gera o desejo, que tem sentimentos facciosos, ela está grudada com a carne. Tudo que a carne, tudo que a alma tiver de desejo, e ela contaminada pela carne, e a carne por ela, vai acontecer, porque o corpo é exatamente o instrumento de satisfação da carne. Eu quero lhes dizer, o adultério, a fornicação, a mentira, começa com um desejo. Esse desejo, quando ele é imputado na mente, por isso o salmista disse: o que eu pensei, a minha boca não vai transgredir. Ora, quanta vontade de falar palavrão você não tem? Ou eu menti? Eu sei que tem muitos que chegam, olha aqui seu ubreca. Porque você sabe que aquilo é um produto de um desejo que Deus abomina. Mas, quando eu estou no pecado, não tem freio. A minha boca torna-se o quê? Uma fossa ambulante. O que o Senhor fez? Ora, se a minha alma está apegada à carne, ela está longe do Espírito. Se ela está longe do Espírito, há um vazio entre a minha alma e o Espírito de Deus, a vontade de Deus. A palavra entra aqui. E ela, quando ela entra aqui, ela começa a executar uma força de atração. E a minha alma que estava aqui, grudada à carne, ela começa a vir para cá.
ela vem para cá. A palavra está aqui, eu guardei ela na divisão, no vazio que eu tinha. Por isso há um vazio dentro de nós. E esse vazio muitas vezes me leva a cometer atitudes que eu acho que vai preenchê-lo. E não preenche. É no adultério, é em toda a podridão do mundo, é em compras desmensuradas. Eu tenho que preencher aquilo. E a minha alma está ali, aquele vazio tão grande. A palavra entrou. Meu sentimento começa a se despregar da minha carne. Paulo diz assim: vós que antes colocava os vossos membros a serviço do pecado, agora colocai-os a serviço de Deus. E ela vai atraindo. A minha alma vai se distanciando da carne. E a palavra vai se tornando o elo entre a minha alma e o Espírito de Deus. Eu que tinha desejo do pecado, eu tenho desejo de agradar ao Senhor. Eu que tinha prazer no pecado, eu agora passo a abominar, porque a palavra entrou na divisão. Pregação é isso. Você não veio simplesmente por uma rotina que você vem sempre num dia de culto. Você veio porque a nossa alma constantemente precisa ser atraída. Os meus sentimentos precisam ser atraídos. E eu quero transmitir para dentro de mim, que muitas vezes me abato. Eu quero dizer para minha alma, aquieta-te, porque a palavra entrou. E agora, nenhuma condenação há mais para mim. Eu estava lá, agora ela está aqui. Dominada pelo Satanás, agora pelo Senhor. Reino das trevas, reino do Filho do seu amor. Na mentira, agora na verdade. Na verdadeira mentira, agora no verdadeiro amor. Desejo de destruição, desejo de restauração. Tudo isto a palavra que faz. A palavra é um imã. Paulo estava aqui. A luz resplandece e ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando eu ouço a voz do bom pastor, começa a mudança de direção. Que seja um comigo, como eu sou um com o Pai. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde havia condenação, perdidos desde o Éden, aonde havia condenação, agora a salvação. Impressionante que a palavra é a palavra da cruz. Porque Jesus disse: quando eu for levantado, todos eu atrairei a mim. Mas a palavra da cruz é loucura para os incrédulos, mas para nós é o poder de Deus. O que nós estamos ouvindo, meus irmãos, me perdoe eu dizer uma coisa. Talvez alguém pudesse até dizer: pastor, você não está preocupado com a situação hoje do teu filho? Você não está preocupado com a situação dos teus parentes? Você não está preocupado com as coisas que estão acontecendo? Irmãos, eu tenho que cuidar nas coisas de Deus, porque eu tenho uma certeza, Ele cuida das minhas. Ele cuida. Ele me comprou, Ele me atraiu, Ele me conquistou. Meus irmãos, é uma das perguntas: se Deus não nos deu com Cristo tudo, lhe deu o que tinha de mais precioso, não nos dará com Ele todas as coisas? Eu não preciso fazer corrente, eu não preciso fazer campanha. O que eu preciso é deixar que essa palavra entre aonde há divisão.
É só isso que eu preciso. É só isso que você precisa. Então ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. E me livrou do que aqui? Da morte. Morte espiritual. Outra segurança. A lei não tem mais julgamento, como julgar a minha vida. Porque lei não julga morto, e eu já morri com Cristo. A lei, quando olha para mim e vai me condenar, fala: mas está morto. Morto não fala, não sente. A palavra, quando entrou, ela faz tudo. Aonde havia a divisão dos sentimentos, a palavra acoplou, e eu já não sinto mais nada. Quem sente é o Senhor por mim. Ele, Filipenses 2,5, diz o quê? Haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. A palavra precisa entrar nessa área. Essa área é terrível para a minha vida e para a tua vida. Esse sentimento, se ele não for atraído, se ele não for encampado pela palavra, eu tenho problemas na minha caminhada. E o que vai tratar o meu sentimento, o que vai mexer no homem interior, é a palavra de Deus. Porque se o meu homem, ainda que o exterior se corrompa, o meu interior vai se renovando em pleno conhecimento da verdade. A palavra, quando entra, fui preparar-me para pregar isso, vocês não têm ideia da vibração do meu coração. Essa mensagem, quando entra, faz algo glorioso no meu interior. Eu mudo, eu deixo de ser o Wagner que sempre fui e vou ser o que Deus quer que eu seja. Nenhuma condenação há mais. Quando eu estou em Cristo Jesus, a turma fica brigando de calvinismo, arminianismo, deixa Deus entrar com a palavra no teu coração, que isso tudo vai por terra. O arminiano e também o calvino devem mexer lá na sepultura, os ossos devem estar tudo bagunçado, porque estão fazendo tanta bobagem, tanta besteira com isso, que não tem cabimento mais. Se é calvinista, sou. Se é arminiano, sou. Sabe por quê? Sou servo de Deus. Eles também foram, eu também sou. E quero te dizer uma coisa: não é calvino nem arminiano que vai me levar para a glória. É essa palavra que entra na divisão, me atrai. E eu agora sou um com meu Senhor. Agora eu sou um com Ele. Para que eu vou me preocupar? Pastor, mas você crê na perda da salvação? Quem está em Cristo não. Quem está em Cristo jamais vai perder. Mas também quem está em Cristo jamais vai ter obras da carne. Jamais. Porque Jesus disse assim: aqueles que estão na minha mão, ninguém vai me tirar. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos aqueles que o Pai me deu. Você está nas mãos do Senhor? Filho, ninguém te tira delas. Só se você pular de lá. Quando o inimigo vai te tirar, o Senhor faz assim, ó. O que está aqui dentro é meu. Por isso que antes de eu falar daquelas 5 perguntas, eu teria que falar de tudo isso. Porque só vão responder as 5 perguntas de Romanos 8, 31 a 39, os que passarem por essas experiências. Quem está em Cristo está morto. Nós vamos ter uma coragem de falar agora algo com o Senhor. Repita o que eu vou dizer, se você confia em mim. Diga assim: Senhor, te peço perdão, porque muitas vezes
Eu fui para a UTI para morrer. Saí de lá. Era para morrer. O que você tem que sair da UTI? Mas tem muitos que chegam a ponto de morrer em Cristo, mas voltam. Porque quando você começa a ver o que é morrer em Cristo, na realidade é morrer para você. É não ter mais sentimento. Te pisaram, te massacraram, te destruíram, te aborreceram, te feriram, te espezinharam. Daqui a pouco você encontra e diz assim: como vai, meu querido? Vai tudo bem contigo? Vai. E Senhor, eu estou bem, você foi o alvo do meu crescimento. Ah, se não fosse você, eu não teria sido transformado. Obrigado pela tua existência. Você é um instrumento do inimigo para fazer eu crescer. Jamais eu vou te ofender. O que dá vontade de fazer quando você encontra? Não dá? Tem alguns que você está passando na rua, dá vontade de, para ninguém notar, abre a porta do carro, atropela com a porta porque ninguém vai ver. Mas quando você está morto em Cristo, você não tem sentimentos, você ama tudo. Por isso a palavra diz: volta ao primeiro amor. Volta lá. Que Deus nos abençoe na sequência dessa ministração. É muito gloriosa, irmãos. Eu pediria a toda a igreja que, se possível, estivéssemos presentes, porque as coisas que já aconteceram na nossa vida, e eu encerro lendo os 2 versos seguintes, para provar que nós agora, a palavra, ela nos alcançou a liberdade do julgamento, já não há mais julgamento, mas no 3 e no 4 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus fez o quê? Enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, Ele condenou o pecado na carne. Ele assumiu e morreu, e quem olhasse para Ele, podia só ver os nossos pecados. E Ele inclinou a cabeça por causa deles. O que era impossível para a lei, para Jesus não foi. E Ele diz o 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas... se é que isso é verdade. Eu, no final dessa ministração, eu vou fazer um apelo, no final. Aí eu desço daqui e vou junto com vocês lá para baixo. Reconheceremos que não há mais condenação, não há tribunal, não há julgamento. Até para aqueles que não estão entendendo nada. Mas Deus deu uma promessa. Ele disse assim: eu colocarei a minha lei nos vossos pensamentos, nas vossas mentes, e as escreverei no vosso coração. Essa palavra vai entrar.
Eu estou dizendo, vai entrar, irmãos. Olha, não se preocupe com aqueles que estão fora. E Deus vai quebrá-los. Essa palavra é um martelo que esmiuça rocha, pedra. Ela é um fogo consumidor, ela queima, ela despedaça, ela faz o que Deus quer. Vou lhes dizer, se Deus projetou vitória para minha casa, vai acontecer, mas pode levantar o que for. Pode levantar o que for, a minha casa vai dizer, nenhuma condenação há mais para nós, que estamos em Cristo Jesus. E se alguém da minha casa não estiver, Deus vai lá buscar. Ele diz assim, não se preocupe, eu trarei os que estão longe, não se preocupe. Faça a minha obra, faça a minha vontade. Que Deus os abençoe nessa primeira parte da ministração. Mas nós vamos responder as 5 perguntas com realidade na nossa vida. E este livro, leia, medite, veja. Que coisa maravilhosa. A tua vida está aqui dentro e a minha também. Vamos ficar em pé. Eu lhes faço uma pergunta. Vamos crer nisso? Se crermos, muita coisa vai mudar. Quando você orar pelas madrugadas, quando você orar pelo dia, diga ao Senhor assim, Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu enxergue o valor da tua palavra na minha vida. Deus muda, a força de Deus é irresistível. Quando Ele age, não há impedimento. Que Deus os abençoe. Se você puder, não perca a oportunidade, talvez dessas 3 ou 4 ministrações. E você vai ver o valor da salvação na tua vida. Deus não vai me levar a pregar cura, enfermidades. Deus quer curar a tua alma, e ela será curada pela palavra. Pai, eu te agradeço. Tu és maravilhoso. E a tua obra está concretizada. Nós estávamos longe, diz Pedro. Estávamos longe, diz Efésios. E a tua palavra, a palavra da cruz, nos atraiu. Hoje, não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Eu te peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, para que compreendamos a riqueza dos teus ensinamentos. Que a bênção da tua palavra, através desta atração,
esteja sobre todo o teu povo. E ajuda-nos a compreendermos que o que tu fizestes foi nos livrar de toda condenação eterna. E hoje estamos debaixo do teu amor, da tua graça e do teu Espírito. E quem tem estas características do Senhor, como mortos, com alegria diga agora: amém.